Então vamos lá, pessoal, começando, bom dia a todos. Nós vamos fazer uma retrospectiva, uma revisão da aula sobre fotografia. Tá? Então, fotografia, como vocês estão vendo, a palavra fotografia vem do grego fotografin, que significa literalmente marcar a luz, registrar a luz ou desenhar na luz. Isso significa que sem a luz não é possível fazer uma fotografia. A fotografia é a técnica de criar imagens por exposição luminosa em uma superfície fotossensível. A primeira fotografia reconhecida foi feita em 1826 pelo francês Joseph-Nicephore Niepce. No entanto, ele mesmo disse que ele não criou, que foi uma tentativa, né? Mas ficou registrada essa fotografia. No entanto, o desenvolvimento da fotografia não pode ser atribuído a apenas uma pessoa. Químicos e físicos foram os pioneiros nesta arte, já que os processos de revelação e da fixação são essencialmente físicos e químicos. Então, muita gente participou desse processo até que fosse possível ter uma fotografia gravada e fixada, né, numa superfície. Os tipos de fotografia. Então, nós vimos aí no livro os tipos de fotografia. O fotojornalismo é o tipo de foto feita em eventos importantes para retratar fatos de importância comum, do tipo que dispensa legenda. Geralmente, saem publicadas em jornais e revistas, né? O profissional tem que ter curiosidade, ser objetivo para conseguir imagens impactantes que mantenham a fidelidade à realidade, já que é uma matéria de jornal ou de uma revista, certo? Aí, então, temos uma foto, né, considerada fotojornalismo, onde apresenta uma criança com um cachorrinho, é impactante essa imagem, e ao fundo, né, uma destruição, uma queimada, um incêndio, provavelmente, no ambiente que essa criança vivia. Então, é uma foto extremamente impactante. Essa blusa vermelha do menino chama atenção diante desse cenário de destruição, né, de queimada. Essa foto é belíssima. Está dentro do fotojornalismo, né? Aí uma outra foto, né? Os policiais correndo atrás de uma pessoa num momento de fuga, enfim, também é impactante a imagem, ele caindo. Então, o fotógrafo ele foi de uma felicidade de captar esse instante, né? E provavelmente essa foto foi publicada em alguma matéria de jornal. Então, fotojornalística. Aí uma outra foto muito impactante também, desse incêndio, né? Quantas vezes aconteceram incêndios em ônibus em cidades do Brasil, até fora do Brasil. Então, essa imagem aí, olha a beleza dela, né? A pessoa, né? O homem aí andando e o ônibus atrás, essas fagulhas. Olha que foto incrível, né? Dentro do fotojornalismo. A foto documental, né? Aqui o desafio do profissional é contar histórias em imagens. Difere do fotojornalismo por servir como documento histórico de períodos, épocas políticas ou sociais. Na fotografia documental, existem diferentes segmentos, por exemplo, fotografias de nascimento, fotografias de casamento, fotografias de festa, fotografias de viagem, né? Então, tem diversos segmentos. E tem as fotografias que ficam como documento na história mesmo, né? Enfim, elas têm que ter também veracidade, né? Aí, no caso, documental de nascimento, na hora que a criança, né, ainda toda cheia de resíduos, né, da placenta, foi tirada, né, no parto, né? Uma foto muito bonita, muito impactante também. Aí uma foto documental, umas pessoas subindo, né, para sua casa e um policial. Então, essa foto, ela é uma foto documental, não é uma foto jornalística, não é uma coisa que chama atenção para ser publicada, é simplesmente um documento, né? Uma foto para ser registrada, é uma situação registrada.
A fotografia publicitária, nós não temos isso no nosso livro, mas eu incluí na aula esse conteúdo aí. Fotografia publicitária é o trabalho idealizado e realizado com o objetivo de se vender, divulgar ou conscientizar determinado público sobre um assunto em questão. Então, no caso dessa imagem aí, Stop the Violence, então está falando, não queremos mais violência aonde? No trânsito, né? Tem os dois automóveis aí, então, don't drink and drive, não beba ao dirigir. Então, não queremos violência no trânsito. Uma foto, provavelmente uma fotomontagem, mas, enfim, é uma foto publicitária. As fotos publicitárias, elas exigem, né, que o fotógrafo crie, né, desenhe, projete, faça um planejamento do que ele quer, porque ele tem que vender uma ideia. Então, geralmente, são fotos muito bem cuidadas nesse sentido, né? Então, aqui, provavelmente, uma fotomontagem, que nós vamos ver mais adiante. Aí, uma foto publicitária também, conforto e liberdade, tá? Inclusive, aqui em Goiânia, eu já vi essa foto em algum lugar, esse outdoor aí, né? É uma foto para vender aí a ideia de que Piccadilly é um calçado, que é de calçado, muito confortável, né? Então, aí, uma foto publicitária. Outra foto publicitária, no ramo da publicidade, é muito comum, né? As fotos de comida, né? McDonald's, burgers da vida, enfim, esses restaurantes, esses lanchonetes, né? E aí o nugget maravilhoso, né? Acho que é um nugget isso aí. Uma rosquinha, né? Olha que bonito o colorido dela, né? Então é uma foto que vende a ideia, que vende o desejo de você ir comprar e comer essa rosquinha aí, esse doce aí. A fotografia artística exige criatividade e técnica. Fotografia artística é um casamento de criatividade e técnica. Fotografia é uma arte. Esse segmento é livre na criatividade e ousadia. Ainda assim, respeita a qualidade de uma boa composição, iluminação e direção. A fotografia artística quer registrar uma visão subjetiva, abstrata, a partir da visão do autor, no caso, o fotógrafo. Ao contrário dos outros tipos citados, a foto artística precisa ser pensada, planejada e revelar um certo domínio da técnica e muita criatividade. Então, assim como a foto publicitária também tem que ser pensada, tem que ser planejada, aqui a foto artística também. Porém, com a diferença que na foto publicitária existe o interesse de vender uma ideia, de vender um produto, né? De fazer a propaganda de algo, ok? Então, essa é a diferença. Mas ambas têm que ter muita criatividade, tem que ter muita técnica, ok? Olha que bela essa fotografia artística, né? Então, provavelmente uma montagem aí belíssima, né? Essa modelo. Bonita foto. Fotógrafos brasileiros. Então, na aula passada, eu falei do Marcos Ferrer, eu falei do Sebastião Salgado, falei do Araquém, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Tá? O Marcos Ferrer nasceu no Rio de Janeiro em 1843 e morreu em 1923. É o único fotógrafo brasileiro agraciado com o título de fotógrafo da Marinha Imperial, porque ele fez muitas fotos sobre a Marinha e, enfim, e ganhou esse prêmio. Né? Não só sobre a Marinha, mas sobre o Rio de Janeiro, onde ele viveu boa parte do tempo. Já reconhecido como fotógrafo de paisagens, retratos e obras públicas, Marcos Ferrer desempenha importante papel na pesquisa e experimentação de novos equipamentos e materiais fotográficos. As principais transformações tecnológicas da fotografia perpassam pelo seu trabalho. Ele foi importantíssimo, porque ele encomendou, né, na França, um aparelho que pudesse tirar vistas panorâmicas. Olha que interessante, né? Destaca-se como inventor de um aparelho panorâmico para vistas fotográficas. Na realidade, ele encomendou
e fizessem uma máquina para ele, na França, que ele conseguisse tirar fotos panorâmicas, né? E um sistema de 2 câmeras para tomadas feitas no mar. Entre outras inovações, introduz no Brasil as chapas fotográficas coloridas, né? Autochrome, desenvolvidas pelos irmãos Lumière. Foram desenvolvidas pelos Lumière, mas ele que traz isso para o Brasil, ok? A ampla difusão de sua obra dá-se definitivamente quando suas vistas do Rio de Janeiro são impressas entre 1890 e 1900, nas notas de 2.000 e 100.000 réis. Então, as suas fotografias foram temáticas de notas, né? Em 1890, na virada do século, 1900, das notas de dinheiro, Brasil, né? Do Brasil. Okay? Isso são informações bem interessantes e curiosas sobre Marco Ferrer. Aí uma foto de Marco Ferrer de Ouro Preto. Essa igreja aí é a igreja de São Francisco. Essa igreja foi planejada pelo arquiteto e escultor Aleijadinho, né? E nessa época, olha só, os cavalos, as carroças, né? Então essa foto aí, hoje, como é que nós temos essa igreja e como é que está essa transformação hoje? Hoje nós temos aí uma série de casas, prédios, construções, né, em volta aí da igreja, né? É a mesma igreja de São Francisco, que fica na cidade de Ouro Preto. Lógico que essa aqui é uma foto atual e aquela outra é a foto do Marco Ferrer. Aí no Rio de Janeiro, Botafogo, a escola militar. Então, nessa época, a escola militar era esse prédio aí. Como é que isso está hoje, né? Hoje eu não consegui uma foto de toda essa estrutura aí de construção, porque possivelmente não tem sido muitas fotos tiradas desse ambiente. Mas tem uma aqui que mostra uma parte, né? Ali com o morro ao fundo. Então já sofreu uma transformação visível. É a mesma escola militar, tá? Um outro ângulo, né? Mas a gente vê que houve uma transformação aí nessa construção e nesse ambiente. Okay? Essa foto também achei muito interessante e bonita, né? Uma locomotiva, né? Olha os homens como eles se vestiam. Então, através da fotografia, a gente conhece muita coisa da nossa história, do nosso passado, né? Os hábitos das pessoas, né? Os chapeuzinhos, é muito interessante. E peguei uma foto na internet de uma locomotiva que ainda funciona no estado de São Paulo, atualmente, para vocês verem. Só que a fotografia não ficou de frente, como essa daí, naturalmente, né? Então, hoje a locomotiva, né? Os trens de hoje tem essa apresentação aqui de entrada da locomotiva. É bem legal isso. Vamos então para o Sebastião Ribeiro Salgado. Estudamos no 6º ano sobre ele, não sei se vocês se lembram. Em suas fotografias de composição clássica, destaca-se o uso da luz e de negros intensos. Ele gosta muito de trabalhar com o negro, né? Olha só essa foto aqui, mostra muito isso. Com a força simbólica das imagens e a gravidade dos rostos. Aqui eu mostrei a gravidade dos rostos. Ele tem muitas fotos das pessoas, né? No trabalho dele. Além do caráter de denúncia, resgata a dignidade humana e presta homenagem aos personagens retratados. Não sei se vocês se lembram, mas eu falei que o Sebastião Salgado, ele viaja pelo mundo inteiro, fotografando seres humanos, figuras em condições de trabalho bastante sofríveis, né? E ele faz isso e divulga isso com a intenção de denunciar, de forma a resgatar a dignidade dessas pessoas, a dar umas condições melhores de trabalho para elas, né? Isso ele vai pelo mundo inteiro, em diversas regiões bem isoladas, enfim. Então ele tem esse olhar assim para a humanidade como um todo, olhando esse lado aí do sofrimento humano, né? Mas essa foto dele aí, eu achei muito legal, porque ele também pega fotos de ambientes, de animais, né?
E eu achei essa foto muito bonita para ilustrar não só a questão da figura humana, mas também dos ambientes onde ele fotografa. Eu não consegui identificar onde é isso, mas é muito bonita essa foto, né? E o Araquém Alcântara Pereira, brasileiro também, Sebastião Salgado brasileiro, Araquém brasileiro, fotógrafos internacionalmente conhecidos e importantes, cada um com o seu olhar. O Araquém, como eu disse para vocês, ele tem um olhar muito similar, né, ao do Sebastião Salgado. Porém, ele vai trabalhar em território nacional. Ele é considerado o mais importante fotógrafo da natureza no Brasil, Araquém Alcântara. É o primeiro a desenvolver, em cerca de 30 anos, um trabalho sistemático de documentação dos parques nacionais brasileiros. Então, ele conhece o Brasil de ponta a ponta, as suas regiões, as diversas situações do Brasil, da seca, das inundações, da floresta, enfim. E também ele tem esse olhar para os tipos humanos. Não tanto assim como denúncia, mas pela beleza, né? Do convívio do homem com a natureza. É muito bonito o trabalho do Alcântara, do Araquém Alcântara. Tem mais uma foto aqui. Também ele tem fotos que ele vai denunciar através das suas imagens, né? A destruição da natureza. Então, ambos aí, né? Preocupado com a natureza e com o ser humano, né? Com esse olhar. E olha que foto fantástica, né? Muito bem, minha gente. Nós aí já temos alguns minutos de aula e agora eu vou abrir para o bate-papo, certo? Para que vocês possam conversar comigo, ok? Então, agora nós vamos. Não quero mais gravar.